Abra da sua Bíblia, né? Vamos acompanhando aqui Romanos, do capítulo 8, dos versos 14 a 19, amém? Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação ou manifestação dos filhos de Deus. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos orar, pedir que o Senhor traga a luz e revelação da palavra dele ao nosso coração. Senhor Deus, Pai, nós primeiramente nos colocamos diante do Senhor com gratidão, com alegria em nossos corações, pela oportunidade de nos reunirmos aqui nesta noite, na Tua presença diante do Senhor, por nos permitir, ó Senhor, este momento, e que nós possamos, Senhor Deus, olhar para Ele com valor em nosso coração, com valor, Senhor, na nossa busca pelo Senhor. Que esse seja um momento, ó Deus, de não apenas estudarmos, lermos, meditarmos, mas seja um momento onde nós estejamos recebendo do Senhor algo espiritual, algo vivo e poderoso, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre em nós como uma semente em terra fértil, Senhor, e traga vida a nós, Senhor. Traz, Senhor Deus, a Tua vida em nossos corações, possamos ser mais uma vez tocados, ministrados, conduzidos pelo Senhor, que haja o fluir do Teu Espírito com liberdade sobre este lugar, Pai, tocando as nossas vidas, nos dando, Senhor Deus, a revelação, o entendimento que necessitamos diante da Tua palavra, Senhor, que é tão maravilhosa e que é tão poderosa. Senhor, que ela transmita graça aos nossos ouvidos, Senhor Deus, e mais uma vez nos leve a estarmos mergulhados, Senhor Deus, no Teu conhecimento, na Tua sabedoria, ó Deus, e isso realmente produza em nós um novo caminhar, uma novidade de vida, Senhor, para vivermos, Pai, para glorificar o Senhor em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Queridos, esse é um texto maravilhoso, pelas verdades que eles transmitem, mas eu gostaria de fazer uma referência a alguns pontos que podem passar desapercebidos. Está funcionando? Obrigado. Alguns pontos que podem passar desapercebidos devido à questão, né, da tradução dos textos. Então, como vocês sabem, a Bíblia é originalmente escrita no conteúdo hebraico, nos textos referentes ao que nós chamamos de Antigo Testamento, e do grego referente ao Novo Testamento. E por diversas vezes nós falamos, se nós olharmos o sentido dessa palavra no original, né, nós vamos perceber esse ponto. Não é porque, né, a gente simplesmente acha bonito, sabe, olhar para esse contexto original, mas é porque ele faz toda a diferença quando nós percebemos alguns pontos. Nós já comentamos aqui algumas vezes que, traduzido para o português, por exemplo, a palavra vida, ela pode ter sentidos distintos, né? Pode ser uma vida física, que no grego se refere ao bios, né? Da onde deriva a palavra biologia, vida natural. A psique, né, da onde se deriva a psicologia, e se refere à vida da nossa alma. No grego original, a palavra psique refere-se à alma, né, um tipo de vida da alma. E a zoe, que se refere à vida eterna, ou vida no espírito. Da mesma forma, a palavra amor, que para nós é simplesmente traduzido como amor, no original pode ser o amor eros, pode ser o amor ágape, pode ser o amor também filéu, né? E quanto à palavra filhos, que nós vemos várias vezes mencionada nesse texto,
aqui de Romanos. Também há duas formas no original em grego de se dizer, né, essa palavra. Então, se você perceber, na primeira parte do texto em que nós lemos, ali no verso 14, diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos, aplicada aqui nesse texto, é a palavra em grego teknon. Não sei se o slide, Paulo, está aí aquela, como se escreve, teknon. Se puder apagar essa lâmpada aqui de cima, para os irmãos verem melhor, amém. Então aquela palavra de cima, T-E-K-N-O-N, é como em grego se escreve teknon, e se refere a um filho como criança, um filho gerado pequeno, no seu estágio inicial, aonde nós vemos pouca maturidade, ou não vemos maturidade, um filho imaturo, um filho, né, criança. E você percebe que nesse primeiro momento do texto, o que Paulo está se referindo aqui é exatamente sobre o nosso momento de regeneração, o nosso momento de nascermos de novo no Espírito e deixarmos então o espírito de escravidão, né, a nossa condição anterior, antes de recebermos a Cristo, né, a nossa condição era escravos do pecado, e agora então, uma vez sendo recebidos pelo Pai, recebidos como filhos, adotados, né? Nós então clamamos Abba Pai, é uma expressão que quer dizer paizinho, é como uma criança se refere ao seu pai de uma maneira carinhosa, né? De uma maneira íntima. Então, quando fala que o próprio Espírito testifica com o próprio Espírito, o Espírito maiúsculo, que é o Espírito de Deus, né? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, até esse momento, Paulo está dizendo acerca do nosso novo nascimento em Cristo, está se referindo à nossa regeneração, está se referindo ao nosso estágio inicial na caminhada cristã, né? Se referindo ao nosso relacionamento com Deus, aqui ele usando a palavra teknon, que quer dizer esse filho. Mas em um determinado momento, mais ao final do texto, ele fala sobre a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação ou manifestação, em outra tradução, dos filhos de Deus. E aí a palavra usada para filhos é huios, né? H-U-I-O-S. Se nós olharmos, né, nos originais, é o que nós vamos identificar. E o que está se referindo nesse momento? Está se referindo àqueles que tomam posse da herança. No primeiro momento do texto, nós vimos falar acerca da nossa filiação, a nossa adoção em Cristo, baseada no momento em que nós recebemos ao Senhor, somos então adotados por Ele, recebidos por Ele. Fala do nosso estágio inicial, como filhos, né, pequenos. Mas à medida em que o texto caminha e fala a respeito de nós sermos herdeiros de Deus, de nós assumirmos a posição, a glorificação, então ao se referir a nós como filhos de Deus, não se refere mais no aspecto de menino pequeno, mas já se fala sobre um filho maduro, um filho pronto para assumir a sua posição, né, a sua idade adulta. E mais embaixo, nós temos ali no versículo 28, desse mesmo texto de Romanos 8, dizendo o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nós vemos aqui, irmãos, através dessa passagem, que o objetivo de Deus
não era o de simplesmente nos receber como filhos, não era simplesmente resolver a questão do pecado que nos separava e que nos retirava da posição de filhos, porque estávamos debaixo do pecado, escravizados e condenados à morte. Uma vez que o Senhor fez isso, uma vez que a obra de Cristo permitiu que nós fôssemos recebidos como filhos, uma vez que Ele nos alcança e essa obra é feita em nós, agora Deus tem um propósito para nós como filhos: sermos formados à imagem de Cristo. E nesse aspecto, irmãos, o Senhor Jesus não deseja que Ele tenha muitos irmãos, como fala aqui, né? Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e esses irmãos permaneçam como meninos, como crianças. O desejo do Senhor, uma vez que fomos gerados por sua obra, é que hajam muitos irmãos de Cristo maduros, é que hajam muitos irmãos de Cristo à semelhança dele, expressando a Ele aqui nessa terra. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, você não precisa abrir, mas Paulo declara assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando cheguei homem, acabei com as coisas de menino. Eu já disse isso em um outro momento, que ao fazer essa comparação com fase adulta, né? Adultos, crianças em Cristo, adultos em Cristo, às vezes os irmãos pensam assim, mas a palavra de Deus nos exorta a sermos como criança, né? O próprio Senhor Jesus disse que para entrarmos no reino precisaríamos ser como criança, mas entenda, o ser como criança mencionado pelo Senhor é no aspecto de pureza, é no aspecto de inocência, é em termos um coração que crê com facilidade, que confia, que acredita, que percebe a necessidade de crescimento. Mas o alvo, o propósito do Senhor é que nós, em diversos aspectos, por exemplo, como o nosso falar, com relação aos nossos sentimentos, quanto à maneira de nós nos expressarmos e agirmos, nós sejamos como adultos. Importa para Deus que nós, como cristãos, sejamos adultos, sejamos maduros. A maturidade espiritual é um alvo para nós buscarmos, uma vez que nascemos como filhos de Deus. Isso é o que o Senhor espera de nós. E quando vamos mencionar a respeito desse assunto e falarmos de maturidade, é importante nós deixarmos muito claro que a maturidade, principalmente nos nossos dias, não tem uma relação direta ao tempo cronológico, né? Há um tempo atrás, nos tempos bíblicos, né, nós vemos diversas passagens mencionando o respeito aos anciãos, a autoridade dos anciãos, né, mencionando a questão dos cabelos brancos e de uma atitude, né, que é expressa como sendo a idade avançada, um sinal de sabedoria e maturidade. Mas nos nossos dias, irmãos, nós percebemos que há muitos homens e mulheres que a idade não representa uma proporção, né, de maturidade para as suas vidas. Isso se refere tanto no âmbito social, tanto, né, nós percebemos na sociedade, quantos, né, homens vivem como garotos, né, em diversos aspectos, tanto aspectos profissionais, como em aspectos sentimentais, como, né, em tantos aspectos. Infelizmente nós percebemos isso. Não há essa maturidade requerida, visível nas nossas vidas, mas isso também acontece, e principalmente no sentido espiritual, na caminhada cristã, né? Nós vemos pessoas que há muito tempo estão frequentando a igreja, estão participando, estão dentro de uma vida, uma caminhada cristã, mas ao fazer uma análise, ao refletir acerca do seu progresso, do seu desenvolvimento, do seu crescimento espiritual, não há, né, uma proporção
contínua, não há um crescimento contínuo. Nós muitas vezes percebemos uma estagnação. Isso não se refere apenas a momentos da vida, né? Há momentos da vida em que a gente passa por certas dificuldades, por certas situações, onde, né, nós vemos que às vezes até há um pouco de retrocesso em algumas áreas, mas a tendência é que, de uma forma geral, a nossa linha deveria ser de ascendência. Deveria ser de crescimento, de avanço, de desenvolvimento, né? Nós fizemos aqui com os irmãos uma vez uma linha do tempo, né, da nossa caminhada, quando começamos a uma experiência de discipulado aqui, né, e muitos estavam avaliando a vida e percebendo que há altos e baixos, mas o propósito do Senhor é que dentro do nosso caminhar, uma vez que recebemos a Cristo, nós tenhamos crescimento, deve ser assim. Né? E um grande exemplo que nós podemos perceber acerca disso está em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Timóteo é um exemplo muito importante para nós, de alguém que, mesmo ainda jovem, com a idade cronológica, né, pequena, comparado aos demais da sua época, mas ele assume uma posição de liderança importante à igreja, e Paulo trata ele de uma forma realmente tendo como referência sobre um grande número de irmãos, e ele dá instruções sobre isso, e ele fala no versículo 12: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo está dando uma recomendação a Timóteo. Olha, Timóteo, não permita que as pessoas intimidem você por causa da sua pouca idade, porque você ainda é jovem, é novo. Não deixe ser intimidado pelas pessoas mais velhas, simplesmente por esse aspecto cronológico, porque o presbitério da igreja reconheceu em você maturidade suficiente para exercer liderança. Fazendo isso, então, houve imposição de mãos e você recebeu autoridade. Agora, você precisa tornar padrão, você precisa ser um exemplo, você precisa não dar margem às pessoas para que elas, então, identifiquem em você alguma coisa em que elas possam usar contra você nesse sentido. Então seja exemplo, se dedique na palavra. Ele dá diversas recomendações aqui a Timóteo sobre a postura dele. Para quê? Para que ele permanecesse dando exemplo de que, apesar da sua idade, ele era maduro o suficiente e estava capacitado, habilitado a exercer a liderança. Então, nós percebemos, irmãos, que isso está diretamente relacionado a um propósito de Deus. O Senhor olha para mim e para você, e Ele relaciona conosco, Ele identifica em nós a nossa resposta a Ele, e uma vez que nós respondemos a Deus, Ele vai corresponder em atitude, Ele vai então tratar você à medida que você se posiciona. E da mesma maneira, para aqueles que fogem, para aqueles que não respondem, para aqueles que ignoram a Deus, da mesma maneira, Ele então vai permitir que outras pessoas assumam o lugar, tomem posição, exerçam a função que é necessária para o reino, mas foi correspondida por uma pessoa e não pela outra. Então o Senhor olha para cada um de nós e avalia em todas as áreas da sua vida, não apenas no aspecto ministerial, mas a maneira como você se posiciona como marido, como esposa, como filho, como empresário, como homem, mulher em Cristo.
O Senhor olha para o coração de cada um de nós e avalia a maneira como nós nos posicionamos. Dessa maneira, nós temos então a aprovação ou reprovação do Senhor, e isso corresponde àquilo que Ele vai manifestar em nós, aquilo que Ele vai desenvolver em nós. Então, no dicionário, eu pesquisei aqui acerca de maturidade, o que significa, né? E dentre as explicações, dentre as descrições aqui a respeito, tem uma que fala assim: experiência ou ponderação própria da idade madura. E uma questão assim conceitual, pode ser a pessoa que tem consciência do que quer, que sabe definir, analisar e agir no momento adequado, desenvolvendo um estágio pleno em concordância com as suas características. Então, uma pessoa madura, ela está em um estágio de plenitude, ela está apta a desenvolver tudo aquilo que é esperado dela, tudo aquilo que foi esperado, produzido, né, para que ela então vivesse, para aquilo que ela desenvolvesse, para aquilo que ela, né, viesse a manifestar na sua vida. E podemos dizer que a imaturidade é o oposto, né? É alguém que não está em condições de desenvolver, de aplicar, de viver, né? E isso está relacionado, muitas vezes, não apenas à falta de tempo necessário, mas a própria decisão da pessoa, o próprio posicionamento dela. Se ela não faz isso, né? A maturidade não é algo que é algo dado por Deus a nós. É algo a ser desenvolvido em nós. Não é algo que você recebe, é algo que é um processo da sua vida, que está ligado diretamente às suas decisões, às suas escolhas. Então, nós percebemos que com relação aos discípulos, o próprio Senhor Jesus fala diversas vezes a eles como homens de pequena fé, não é? Expressando o quê? Que faltava neles algo que Deus daria simplesmente? Não. Uma das referências à pequena fé dos homens, dos discípulos ao qual o Senhor se refere, está exatamente a imaturidade que eles tinham, a necessidade de que eles vivessem um processo, um crescimento, um desenvolvimento. Não é porque Deus não queria dar mais fé àqueles homens, eles não estavam aptos, eles não tinham condições, eles não tinham ainda maturidade para que o Senhor permitisse que mais coisas, que mais milagres, que mais coisas sobrenaturais se manifestassem na vida deles. Então vocês percebem que há uma grande relação entre aquilo que o Senhor faz, entre os milagres e sinais e prodígios que Ele manifesta, e a maturidade que a pessoa tem para lidar com isso, né? Isso é visto principalmente na vida dos discípulos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma comparação, por exemplo, com a vida de Pedro, e vai ser bastante visível o que acontecia na vida dele, no primeiro estágio, quando ele era um discípulo do Senhor imaturo. Mas depois, onde ele alcança a maturidade, o que se desenvolve na vida de Pedro, né? Coisas maravilhosas, coisas grandes. Então, é importante nós considerarmos isso, que o adulto pode fazer algumas coisas devido à sua maturidade, e que a criança não pode fazer muitas coisas devido exatamente à sua imaturidade, né? A questão da liberdade para se fazer algo está diretamente relacionada à maturidade que essa pessoa tem para fazer isso, né? E se nós não soubermos usar a nossa liberdade, irmãos, né, nós vemos que isso pode se tornar em graves consequências. Se nós não tivermos maturidade para usar a nossa liberdade, nós podemos sofrer graves consequências. Por exemplo, há uma restrição na nossa sociedade quanto a dirigir um automóvel. Por que disso? Por que a gente não simplesmente dá a chave do carro para o Caleb dirigir? Por que eu não faço isso?
não alcança o acelerador, por causa disso, né? Porque se alcançasse, podia dar, né? Eu vejo ele às vezes jogando alguns joguinhos de carro, né? E a facilidade com que ele sai passando o sinal vermelho, fazendo tanta coisa, né? Apesar que ele sabe que o sinal vermelho não é, mas muitas vezes o controle, o domínio, a habilidade e conceitos de maturidade, né, não estão ainda suficientes, né? Então nós entendemos que não é simplesmente por uma questão de habilidade, mas precisa de um tempo adequado, precisa de instrução, né? Precisa de responsabilidade. Infelizmente há muita gente imatura que dirige um carro hoje, porque alcançou a idade cronológica, mas aí o que acontece? Tragédia, tanta coisa ruim, né? Uma outra coisa que nós também temos restrição quanto à maturidade, eu deveria ter, é a respeito do casamento, né? Por que existe uma idade para se casar? Porque a gente espera que a pessoa alcance maturidade. Porque quando vemos que uma criança de 12 anos se casa por aí em outros países, e para nós isso é escandaloso. Primeiro porque a gente imagina que ela está perdendo uma fase da vida dela, está sendo, né, exposta pulando etapas da sua vida, né, exposta muitas vezes a uma questão de abusos e coisas que não deveriam acontecer, mas infelizmente, né, seja o sexo prematuro, seja a questão mesmo do próprio casamento, nós sabemos que há consequências terríveis, porque é algo que nós entendemos que há necessidade de maturidade para compreender o significado da aliança, o papel, né, de cada um ali que precisa desempenhar. Então, infelizmente, há muitas pessoas imaturas que se casam hoje, e isso traz muito sofrimento, não é verdade? E poderíamos dizer também quanto a trabalho, eu sou a favor de ensinar a criança desde cedo a trabalhar, mas sabemos que para exercer certas funções há uma necessidade de responsabilidades, né? E para gerenciar o próprio ganho, né, do seu trabalho, sem maturidade nós sabemos que isso pode se tornar um mal, pode se tornar algo ruim. Então, por isso sabemos que precisa haver esse cuidado. Na vida cristã, irmãos, nós também devemos aprender a viver com aquilo que nos é confiado, especialmente acerca da nossa liberdade. Cristo nos salva e Ele nos dá a liberdade para a forma como vamos viver. Ele espera algo de nós, Ele espera que nós venhamos a crescer, a desenvolver, a nos parecer com Ele, a termos as atitudes corretas, mas muitas vezes a falta de maturidade nos leva a consequências, e nós podemos perder certos privilégios, podemos perder então diante do Senhor coisas importantes devido à nossa imaturidade. Há inclusive um texto que muitas vezes eu não vou entrar pelo aspecto soterológico dele, mas em Mateus 18, 8-9, é uma recomendação que o Senhor Jesus dá. Ele fala: olha, se a tua mão ou o teu pé te fazer tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou pés seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 serem lançados no inferno de fogo. O que o Senhor está se referindo aqui? Vamos tirar aqui a questão relacionada à salvação. Vamos entender que nós temos hoje um corpo, olhos, pés e mãos, e o Senhor nos dá liberdade para usá-los, nos dá liberdade para fazer o que precisamos, utilizando esses recursos que Ele nos deu. Mas se nós não soubermos usar, se nós não tivermos maturidade, se nós não tivermos as escolhas corretas, Ele fala: olha, talvez seja melhor você perder essa liberdade, perder a liberdade de enxergar. Já pensou? Seus olhos ficam vendo coisas que não deveria, e o Senhor fala: olha, eu vou tirar a sua visão, porque vai ser melhor você continuar vivendo sem acessar pornografia, sem ver coisas indecentes, sem ficar olhando para a vida do outro, ao invés de olhar para a sua própria,
você não está sabendo usar a sua visão, não está sabendo usar as suas mãos, seus pés, você está caminhando rumo ao pecado, meu filho. Não tem maturidade, então talvez seja melhor perder, seja melhor arrancar, né? Então, meus irmãos, como isso é sério, como isso é importante, para nós refletirmos. O Senhor é tão maravilhoso, e Ele nos dá recursos, mas que maneira você tem lidado com os recursos que Deus te dá? Como tem sido a sua correspondência? Pensando na nossa posição de mordomos, filhos, certo? Mas além de filhos, nós somos servos. Além de filhos, nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus dá em nossas mãos. A maneira como nós, então, correspondemos a isso, fala seriamente a maneira como o Senhor vai nos corrigir e vai, muitas vezes, nos até mesmo tirar certas liberdades e privilégios, recursos, deixarmos de receber algo maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. Então eu defini aqui algumas coisas que eu tive buscando em cima disso no Senhor, de características que nós, como cristãos maduros, precisaríamos ter, e isso de acordo com a palavra. Então, como que está o Data Show? Está caminhando bem aí? Vamos abrir aqui algumas passagens. Primeiro, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Eu vou acompanhando aqui no Data Show para ir vendo junto com vocês essas passagens. E a primeira característica que eu acredito que nós, como filhos de Deus, deveríamos buscar para sermos filhos maduros, está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A sabedoria, irmãos, é algo que diferencia um filho imaturo, um filho tecnon, de um filho ruios, de um filho maduro. Termos sabedoria, adquirirmos sabedoria. E essa sabedoria, como o texto aqui está dizendo, ela pode ser pedida a Deus. Nós vemos o caso de Salomão mesmo, né, que pede a Deus sabedoria, e o Senhor até mesmo se alegra com o pedido de Salomão. Mas é importante entendermos que não é um bom sinônimo de maturidade ter sabedoria, e sim ser sábio. Como que nós podemos distinguir essas duas coisas? Ter sabedoria é algo que nós devemos buscar e pedir a Deus. Mas ser sábio é um pouco mais do que apenas ter sabedoria. Porque ter sabedoria pode estar relacionado a acumular o conhecimento. E acumular o conhecimento, infelizmente, é algo que não vai expressar necessariamente a maturidade. Por exemplo, Salomão foi alguém que adquiriu muito conhecimento, adquiriu muita sabedoria, mas durante uma boa fase da vida dele, ele não soube aplicar essa sabedoria. E nós podemos ver ainda em Tiago, no capítulo 3, avançando aí no livro de Tiago, onde ele fala a respeito disso. Tiago 3, dos versos 13 até o 17. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Até o 17. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas se a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então ele está dizendo, olha, sabedoria não entenda apenas como o mundo a conceitua, no sentido de adquirir conhecimento, de se encher de conhecimento, e saber o que falar, o que dizer, como tudo funciona. Mas especialmente a sabedoria que é expressa, uma vez que você adquire o conhecimento, é um passo fundamental, adquirir o conhecimento.
mas depois aplicá-lo, depois colocar em prática, buscar viver isso. Aí sim você vai mostrar que você não apenas adquiriu sabedoria, mas você é sábio. E aí sim você tem um sinônimo ou uma característica importante da maturidade: ser sábio. Amém? E ainda a esse respeito nós podemos ver no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, dos versos 9 a 14, o encerramento do livro de Eclesiastes. Olha o que Salomão diz ali. Versos 9 a 14. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Então nós vemos aqui Salomão concluindo o seu livro de Eclesiastes. Eu acredito, irmãos, que em Provérbios há muito conhecimento que Deus deu a ele e ele registrou, e nós temos o livro de Provérbios como uma fonte de conhecimento, de instrução para nós. Mas um livro onde você vai encontrar a sabedoria com maturidade é o livro de Eclesiastes, aonde Salomão, depois de ter a sua medida de experiência, algo que nós vamos falar daqui a pouco, ele soube converter e aplicar então, e ele faz essa análise disso, e ele traz duas outras características importantes que também vimos na passagem de Tiago: a questão emocional e a questão da responsabilidade. Eu quero falar primeiro da responsabilidade. A responsabilidade, irmãos, também é uma característica extremamente importante para nós definirmos a maturidade, em especial a maturidade cristã. Porque nós falamos aqui em diversas passagens da palavra de Deus, você vai identificar que uma vez que nós nos posicionamos como filhos de Deus, o Senhor também nos dá a responsabilidade como servos, como mordomos, e um dia nós vamos prestar contas disso. É o que ele diz aqui no final do texto, né? Deus trará julgamento, todas as coisas. No texto de, não precisa abrir, mas Romanos capítulo 14, no verso 10 até o 12, fala o seguinte: Tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós será julgado. Cada um de nós um dia comparecerá diante do Senhor para dizer, a partir do momento que você recebeu a Cristo, o que você fez da sua vida. Qual foi a sua postura diante daquilo que você recebeu como mordomo? A sua responsabilidade, como foi procedente ela? O Senhor então nos pedirá contas disso. Por isso essa é uma característica de um filho maduro: ele é responsável, ele é comprometido. Ele não precisa ser obrigado, não precisa ser exigido. O Senhor chegava aos seus servos nas parábolas e dizia: olha, eu confiei responsabilidades, eu confiei recursos, eu dei liberdade para que cada um agisse conforme a sua consciência, conforme as suas escolhas, mas no final houve prestação de contas. E aqueles que não foram responsáveis, aqueles que não corresponderam, não se comprometeram, vão ser punidos por isso, vão ser de alguma maneira corrigidos pelo Senhor, disciplinados. Nós temos o texto também de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, um texto bastante conhecido, que fala isso:
porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vai haver um pagamento para nós, mas esse pagamento corresponde às nossas atitudes, sejam elas boas ou ruins, cada uma delas será medida pelo Senhor, e é o que nós receberemos. Então, ser maduro, ser um filho de Deus maduro, envolve o seu nível de responsabilidade e de comprometimento. E envolve também as suas emoções, o seu emocional, como ele está. Ele permanece infantil, ele permanece facilmente levado, como nós vimos naquele texto de Tiago, pelo ciúme, pela ira, pela impaciência, pela ansiedade, né? Há tantas emoções. No texto de 1 Coríntios 3:3, Paulo repreende o povo de Corinto porque eles estavam sendo ciumentos e carnais ali, contendenciosos, cheios de contenda, de briga. As suas emoções não eram seguras, não eram estáveis, não eram curadas, não eram tratadas. Então, irmãos, isso é algo que envolve a nossa maturidade. O quanto nós temos as nossas emoções curadas, tratadas, vai refletir no nosso nível de maturidade. O Senhor espera que os seus filhos tenham suas emoções tratadas, sejam capazes de ser ofendidos e não revidarem, né? Mas fazerem o bem para quem lhes faça o mal. Só é capaz de fazer isso, irmãos, quem tem as suas emoções curadas, tratadas. Só é capaz de perdoar de imediato alguém que o seu coração não está carregado de rancor, de mágoa, de ressentimentos. O Senhor então espera isso de nós. Um texto que também nós já lemos, eu não vou repetir, em Hebreus 5,14, onde fala sobre aqueles que buscam o alimento sólido. O alimento sólido é dado aos adultos, aqueles que já possuem maturidade para absorvê-los, porque, além de tudo, eles estão exercitando as suas faculdades, eles estão exercitando as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, né? Talento agora nesse sentido mesmo daquilo que Deus deu a cada um, espiritualmente falando. Então, essa é uma característica de um cristão maduro. Ele busca o alimento sólido, ele não se contenta em se alimentar, e aí falamos principalmente da palavra de Deus, ter um alimento da palavra de Deus que seja raso, que seja simples, que seja como uma papinha, mas ele anseia, deseja, há uma fome dentro dele, que só vai satisfazer à medida que ele recebe alimento sólido. Essa é uma característica de adulto, de alguém maduro. Ele vai olhar para a sua vida e vai falar: olha, nesse momento eu não estou recebendo a nutrição que eu necessito para desenvolver a minha maturidade, para desenvolver aquilo que eu preciso em Deus. Então eu vou buscar alimento. E aí você não vai ficar esperando simplesmente que alguém faça isso para você, mas você vai por sua própria decisão buscar. Então você não vai esperar conhecer tudo da palavra de Deus através das nossas pregações aos domingos, mas você vai buscar em Deus, ler a Bíblia por conta própria, e buscar em Deus conhecer mais de Deus, e buscar em Deus se aplicar e investir mais, por sua conta. Um outro texto também que eu gostaria de mencionar aqui é Efésios. Esse eu quero que projete, por favor, capítulo 4, dos versos 11 a 13. Aqui Paulo está mencionando muito a respeito da unidade da igreja, e ele está falando daqueles que vão ser então ministros de Deus, designados para um propósito. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, com o fim de levar a igreja, levar o corpo de Cristo a realizar a obra do ministério. Por que isso é tão importante? Para que o corpo de Cristo seja edificado,
até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O Senhor deseja que o seu corpo, que o seu povo, que a sua igreja, ela seja edificada e que nessa edificação cada um então esteja habilitado para poder exercer o ministério que Deus deu a cada um, e dessa maneira nós teremos um corpo maduro, dessa maneira nós teremos irmãos que vão se assemelhar cada vez mais com a maturidade em Cristo, e isso vai promover em nós, irmãos, unidade. Um cristão maduro, ele preza pela unidade. Ele não é alguém que estimula a divisão, que estimula partidarismo. Ele não é alguém que forma facções. Ele é alguém que se preocupa com o corpo de Cristo e com a sua unidade. Ele busca, ele investe, ele se dedica, ele se compromete, ele se responsabiliza pela edificação do corpo de Cristo e pela sua unidade. Essa é uma característica de um cristão maduro, é algo que o Senhor também espera de nós. Que cada um se comprometa em sua medida a esse respeito. E um outro aspecto importante também, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Nós não deveríamos imitar Cristo? Por que ele então nos chama a ser seus imitadores? Imitar Paulo como assim? O que ele está dizendo, irmãos, é que dentro da nossa caminhada cristã, nós precisamos reconhecer que o nosso crescimento, ele se torna muito maior, muito mais rápido, muito mais eficaz, à medida que nós caminhamos junto a outros irmãos, à medida que nós temos referências. Paulo está dizendo: olha, irmãos de Corinto, né, eu tenho buscado em Deus maturidade, e hoje o Senhor tem me dado algo que vocês podem imitar, que vocês podem tomar como referência. Vocês podem olhar para mim e tomar por referência aquilo que vocês precisam para serem semelhantes a Cristo. Paulo não está dizendo que eles deveriam ter Ele como seu Deus, não está dizendo que eles deveriam parar de olhar para Cristo e olhar para Paulo, mas Paulo estava dizendo: olha, assim como eu estou buscando imitar a Cristo, vocês podem então aprender comigo, aprender com as outras pessoas, aprender com alguém. É necessário, irmãos. Eu me lembro de uma frase que eu vi lá em Pompeia, que a Jato, a empresa da família Nishimura, destacou em um determinado momento que eles alcançaram um grande resultado, dizendo assim: ninguém cresce sozinho. Não, eu creio que não é no sentido literal, que não há crescimento sozinho, não há possibilidade de crescer sozinho, mas é se você deseja ter um crescimento notório, um crescimento que realmente seja eficaz, você precisa reconhecer a necessidade de aprender com outras pessoas, de olhar para outros irmãos em Cristo e ser humilde e falar: olha, eu não sei isso ainda, eu preciso aprender com você. Não ser independente, mas ser interdependente uns dos outros. Precisamos olhar, irmãos, para nosso corpo, a nossa igreja, e reconhecer que o nosso crescimento, o nosso aprendizado vai dar uns com os outros. E isso nos fala tanto de ler livros, além de estudar a palavra de Deus, devemos ler livros de outros homens de Deus que escreveram coisas, que aprenderam coisas de Deus, que vão ser úteis, ao invés de nós tentarmos buscar tudo sozinhos. Precisamos tomar como referência
Eu tenho aprendido isso dentro do período de estudo bíblico que nós estamos aqui. Quantos homens de Deus houveram no passado que escreveram coisas poderosas, preciosas da revelação que Deus deu a ele, e muitas vezes nós ignoramos, descartamos e esperamos que Deus dê a nós. Mas se Deus deu a eles, o que nos impede de aprender com eles? Subirmos em seus ombros para podermos crescer mais do que é o que eles cresceram. É aquela expressão, você tem que inventar a roda novamente, se ela já existe. Por quê? Porque você não pode então aproveitar aqueles que inventaram a roda e a partir dessa invenção construir outras coisas, né? Para quem trabalha com computação, por exemplo, eu me lembro que quando eu fiz a minha faculdade nessa área, o professor dizia, olha, você não precisa criar um novo sistema operacional. Use os que já existem para você desenvolver novos programas. Porque quando você começa a mexer com a programação, você imagina assim, eu vou ter que construir tudo do zero. Isso é ignorância, é imaturidade. Não vemos que nós precisamos aprender com as pessoas. Você precisa ter pessoas na sua vida com qual você se dedique a estar com elas, a caminhar com elas, para que você aprenda mais, para que você cresça. Sozinho você não vai crescer como poderia, como deveria. Outra coisa importante acerca da maturidade cristã, de alguém que é maduro, ele possui convicções fortes. Há um texto de 1 Timóteo, capítulo 1, eu quero ler primeiramente o versículo 12 e depois vou ler o versículo 8. No versículo 12 desculpa, está 1 Timóteo, mas é 2 Timóteo, irmãos. Capítulo 1, verso 12. Paulo diz assim, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, né? Do Evangelho foi eu que acrescentei, pois eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo expressa aqui uma convicção muito forte, muito profunda, porque mesmo diante do sofrimento que ele estava passando, do período de tribulação, de lutas e dificuldades, isso não mudava a sua fé em um Deus que era poderoso para salvá-lo, que já havia operado nele a salvação no Espírito, mas que também poderia salvá-lo das suas tribulações, das suas dificuldades, do seu sofrimento. Essa sua declaração, irmãos, é uma convicção que somente pessoas maduras em Deus possuem. A medida da sua fé, a medida da sua convicção, a medida da sua confiança em Deus, expressa, é uma característica da sua maturidade. Como você se posiciona diante das lutas, diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante do sofrimento, o seu posicionamento expressa com muita evidência o seu nível de maturidade. Se você é alguém que deixa a sua fé abalar com facilidade, se você é alguém que desespera, se você é alguém que rapidamente abandona a Deus, que sai do caminho, isso é sinal da imaturidade. Nós precisamos crescer nisso. E olhando para isso, Paulo no versículo 8, ele chama Timóteo, ele fala assim, no verso 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, da mesma maneira, como eu não me envergonho do Evangelho, como não me envergonho do testemunho de Deus, como eu tenho me posicionado, tenho declarado a minha fé, a minha confiança em Deus, eu chamo a você, não tenha vergonha, não tenha medo, participa do sofrimento pelo Senhor, a favor do Senhor, e isso vai te levar a essa posição de maturidade. E esse aspecto de crescimento, irmão, de sofrimento, irmãos,
é um princípio, é uma chave extremamente importante para a maturidade. Há diversas passagens na palavra de Deus que vão expressar o seguinte: que aquele que decidiu pelo Senhor, então ele vai tomar a sua cruz e seguir o Senhor como sinal de que ele é verdadeiramente seu discípulo. Ele vai passar pela porta estreita, ele vai crucificar a carne, ele vai suportar as tribulações. Há uma grande relação à palavra de Deus, de que um cristão maduro, de que alguém que é um servo obediente, temente ao Senhor, ele vai ter disposição ao sofrimento pela causa de Cristo. E isso também é expresso no livro de Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4, ele fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. No texto aqui, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar alguma coisa. O sofrimento que nós vivenciamos, suportamos nessa vida, ele pode ser útil, ele pode se tornar em utilidade. Se você aprender a aplicá-lo da maneira correta, ele vai te levar à maturidade. Se você é alguém que diante do sofrimento, como eu disse, tem uma posição, uma postura infantil, o sofrimento vai ser desperdiçado. Você vai sofrer, ele não vai ter utilidade nenhuma e você vai continuar sofrendo. Agora, se você aprender a usar o sofrimento a seu favor, o sofrimento vai te produzir coisas boas, o seu crescimento, a sua maturidade em Deus. Logo, logo você sai dessa, Agora, por que o povo ficou rodando no deserto e ficou lá sofrendo naquele lugar até a sua morte? Porque não experimentou o crescimento, não soube usar o seu sofrimento, a escassez de recursos, toda a dificuldade que eles passaram, para alcançar a maturidade esperada e levá-los a conquistar a promessa de Deus. Então o Senhor vai nos exortar: olha, aprenda a observar que o sofrimento pode ser útil. Deixa eu fazer um parênteses aqui e voltar lá no texto que nós lemos de Romanos. Sabe o que tem no meio entre o momento em que Paulo está usando a expressão teknon para se referir a filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, e lá no final ele fala que a criação espera pelos ruiós, pelos filhos maduros de Deus. Sabe o que tem no meio entre essas duas passagens? Tem isso aqui, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. E aí ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação, manifestação dos filhos de Deus. Ele está querendo dizer que esses filhos que são adotados pelo Senhor, que são inseridos à sua família, que são gerados agora irmãos de Cristo, ao sofrerem, ao crescerem, ao amadurecerem, ao passar por essa vida, pelas circunstâncias, e obtiverem êxito, se tornarem maduros, se tornarem aptos a receber a herança, vão ser glorificados, vão experimentar a glória. E a criação aguarda, a criação geme, tem uma expectativa para que essa manifestação aconteça. E aqui, irmãos, eu tenho no meu entendimento, no meu coração, que essa expectativa não é simplesmente depois que o Senhor Jesus voltar, mas é nos dias de hoje. Falta manifestação dos filhos maduros de Deus hoje. A criação sente falta disso, o nosso planeta sente falta disso, a sociedade sente falta disso. O mundo lá fora sente falta disso, a igreja aqui dentro sente falta disso, a falta de que filhos maduros de Deus se manifestem, expressem a glória dEle. Isso faz muita diferença.
Faz muita diferença ter apenas filhos de Deus e ter filhos maduros de Deus, expressando a imagem de Cristo, expressando a glória de Cristo. Essa glória não é algo que está reservado apenas para o tempo vindouro, é para o presente. O Senhor espera para o presente, o Senhor espera que os filhos de Deus maduros se manifestem hoje e façam a diferença usando os dons, recursos, talentos que Deus deu a cada um deles nas suas atribuições, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que haja unidade, para que cresça o reino de Deus. E isso vai acontecer em nós, irmãos, isso tem que acontecer em nós, e o sofrimento vai nos ajudar. Sabia? Eu acho que o Senhor precisa dar mais sofrimento para nós. Alguém vai dizer, não precisa, a vida já se encarrega disso, há muito sofrimento na vida, mas nós não está sendo suficiente. Será, irmãos, que precisamos de mais enfermidades? Menos recursos, menos dinheiro. Será que para a gente acordar, vai ser preciso a perseguição ser maior, ter menos espaço, ter menos liberdade? Como eu falei, a liberdade pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição, pode ser um dia que o Senhor tire a nossa liberdade, para despertarmos. E se você acha que é só para nós que existe o sofrimento, o próprio Senhor Jesus aprendeu com o sofrimento. Hebreus 5, de 7 a 10, fala assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, para que pudesse cumprir a sua obra redentora, precisou amadurecer. Não que ele tivesse, como eu falei, imperfeições ou pecado, mas o texto aqui está dizendo que mesmo sem pecado, mesmo sem falhas ou erros próprios, mas porque ele viveu nesse mundo, ele se fez carne como eu e você, ele precisou de amadurecimento, e isso veio com o sofrimento, com as circunstâncias da vida. Agora, se o Senhor Jesus passou por isso, se ele aprendeu, se ele tirou proveito do sofrimento dele para adquirir a maturidade necessária, a maturidade emocional, espiritual, quanto a nós, irmãos, quanto nós precisamos passar por isso, né? Eu até coloquei também aqui o exemplo de Pedro. Pedro era alguém que a sua medida de amor por Deus era extremamente imatura. Seu amor por Jesus, como seu discípulo, ele disse que estava pronto a ir à morte pelo Senhor, e a prova foi que ele não foi, ele negou a Cristo 3 vezes. E isso levou a ele uma dor profunda na sua alma, um sofrimento profundo. E após esse período de dor e sofrimento, ele amadurece. O Senhor chama ele novamente: vem aqui, não desisti de você, Pedro, tenho ainda uma obra para realizar na sua vida. E Pedro demonstra pela sua vida, pelo seu caminhar, que ele amadureceu. A sua medida de amor por Cristo amadureceu. E ele realmente morreu pelo Senhor, como ele havia dito que morreria. E temos algumas passagens de Pedro que eu vou ler rapidamente para nós avançarmos e concluirmos. 1 Pedro 4, de 12 a 16, diz o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque vos repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós
como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha que coisa tremenda, irmãos. Ele está dizendo o seguinte: você pode sofrer por culpa dos seus erros, e esse sofrimento pode dar proveito ao seu crescimento, à sua maturidade, mas não vai produzir glória. Por quê? É um sofrimento que é simplesmente causa de justiça. Você errou, sofreu como consequência do seu erro, não tem nenhuma medida de glória para você. Esse sofrimento é um sofrimento desperdiçado. Você pode servir para uma medida de maturidade, para não repetir o erro novamente. Mas aí Pedro está dizendo: olha, existe um tipo de sofrimento que você sofre como cristão, que você sofre pela causa de Cristo, por amor a Cristo. Esse você tem que se alegrar por ele, porque ao se alegrar, ao sofrer por amor ao Senhor, você vai ser participante de uma glória maravilhosa reservada para você. No dia que nós aprendemos a ter essa visão, irmãos, nós nos tornamos maduros. No dia em que nós nos posicionamos a ter alegria das vezes que somos rejeitados porque servimos a Cristo, que as pessoas zombam de nós, né? Ao invés da gente ficar aí gritando pelas redes sociais que estão zombando da nossa fé, fazendo um filme sobre a história de Jesus de maneira vergonhosa, se nós, ao invés de fazermos esse escândalo que existe hoje nas redes sociais, se nós nos colocássemos em oração e falar: Senhor, eu estou sendo ofendido, eu estou vendo uma injúria sendo colocada, publicada contra a minha fé no Senhor, contra aquilo que eu acredito. Se nós fizéssemos isso, irmãos, nós colocaríamos um peso de sofrimento por amor a Cristo, certo? E isso levaria para nós uma medida de glória, mas nós perdemos essa oportunidade tantas vezes. E esse é só um exemplo de quanta coisa nós podemos fazer e dispor a sofrer por amar o Senhor. Quer ver um exemplo claro? 1 Pedro 2, 18 a 25, gosto muito desse texto. Ele fala assim: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, vosso patrão, seu chefe ou a sua autoridade, não somente se ele for bom ou cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois que quando ultrajado não revitava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro está dizendo: olha, toda vez que você submeter a uma autoridade, seja ela seu chefe, seja ela seu marido, seja ela quem quer que seja, se você fizer sua consciência para com Deus, mesmo a pessoa sendo má com você, injusta, mas você se submete, você honra, você obedece, saiba que isso resulta em glória, saiba que isso glorifica a Deus, saiba que isso tem uma medida de glória, e isso prova que você é alguém maduro, você é um cristão maduro, você está dando uma resposta a Deus, provando que você é capaz de controlar as suas emoções. Mas se quando você vê a injustiça, você vê alguma autoridade, e você se revolta, se rebela, quer bater a cabeça, quer enfrentar, o Senhor fala: meu filho, você tem que aprender ainda, você não está pronto, você é imaturo, suas emoções não estão controladas, você vai precisar passar de novo por esse teste, você vai precisar continuar nessa lição, até você aprender. Então, o Senhor deseja que nós avançamos, irmãos,
que nós venhamos a crescer. Esse é um exemplo claro de algo que nós fazemos pelo Senhor e nos dá resultado. Para encerrar, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, o último texto, se você puder abrir, nós vamos orar em cima desse texto. Segunda Coríntios 4, 16 a 18. Só reforçando os pontos que eu mencionei, né? Das características: ser sábio, não apenas ter sabedoria, responsabilidade e comprometimento, emoções curadas e tratadas, buscar o alimento sólido, exercer as faculdades, promover unidade, valorizar a unidade, se importar com a unidade do corpo, da família de Deus, reconhecer que precisa aprender com outros, não deve buscar crescimento sozinho, você deve buscar juntamente com outras pessoas o seu próprio crescimento, aprender com eles, imitá-los, ter convicções fortes, constância e perseverança, saber lidar com o sofrimento. Porque 2 Coríntios 4, 16 e 18 fala assim: nós não desanimamos, não devemos desanimar. Por isso nós não devemos desanimar, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Se você pensar na utilidade da sua maturidade apenas para esse mundo terreno aqui, talvez você não a valorize. Mas pense, irmãos, que a sua maturidade no Espírito, a sua maturidade como filho de Deus, vai te acompanhar pela eternidade. Vai refletir no que há de vir. Quando você comparecer diante do Senhor, e o que acontecer dali para frente é resultado da maneira como você viveu agora. Pense bem. Não espere amadurecer depois. Não espere alcançar a maturidade depois que morrer, porque ali o processo vai ser diferente. O Senhor nos dá a oportunidade agora. Essa palavra, ela tem um peso contra mim e contra você, porque nós fomos advertidos. O Senhor nos trouxe a palavra dEle e expôs ela para que nós tivéssemos oportunidade. E o que nós fazemos a partir de hoje, quanto ao nosso proceder, se permanecemos filhos pequenos, imaturos, crianças em Deus, ou se nos tornamos maduros, adultos, prontos a exercer o seu chamado, o seu ministério para as nossas vidas, saibamos que isso vai refletir no peso de glória que o Senhor tem reservado para nós. Isso vai refletir na maneira como o Senhor vai conduzir as nossas vidas e na liberdade que Ele vai nos dar. Coisas novas virão, ou há mesmo a possibilidade de perdermos o que temos, porque devemos prestar contas ao nosso Senhor, ao nosso Pai, também ao nosso Senhor. Amém? Gostaria de orar então, colocar tudo isso diante do Senhor. Meu desejo é que nós possamos responder ao Senhor nessa noite, dispor a Ele, falar: Senhor, eu quero, Pai, eu quero caminhar, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero poder analisar a minha vida hoje diante da Tua Palavra, ó Deus, e ter uma resposta que vai me levar ao Seu propósito na minha vida, Senhor. Eu quero, ó Deus, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor, Pai, o meu reconhecimento de tudo aquilo que está errado, de tudo aquilo que eu errei, que eu falhei, tudo o que não aconteceu e deveria acontecer, ou as coisas que aconteceram e não deveria acontecer. Tenha liberdade para colocar o seu coração diante do Senhor. Mas, acima de tudo, acima do arrependimento, acima do perdão, o Senhor nos dá uma nova chance, o Senhor nos dá uma oportunidade. O Senhor nos dá hoje
a sua palavra, para que nós venhamos caminhar conforme o seu Espírito, conforme a sua direção, conforme a sua palavra nos orienta. Se faltam essas características em nossa vida, agora é tempo de produzi-las, agora é tempo de desenvolvê-las, agora é tempo de torná-las, expressá-las, é tempo de manifestá-las em nós, é tempo de assumir o compromisso, é tempo ainda de nos posicionarmos diante do Senhor, dizer: Deus, eu quero ser um servo bom e fiel. Oh Senhor,